Olá, amantes do desconhecido. Hoje trago um relato de uma jovem que viveu uma experiência inexplicável em São Paulo, na Vila Mariana. Uma noite comum, em uma praça conhecida, que rapidamente se tornou um verdadeiro pesadelo. O lugar que antes parecia familiar e acolhedor, de repente, a envolveu em um silêncio perturbador e uma escuridão crescente. O que será que aconteceu naquela noite? Você está preparado para sentir o medo de perto? Apague as luzes, ajuste o volume e acompanhe esse relato misterioso e assustador. Era uma sexta-feira. Ela havia combinado de encontrar os amigos na praça central do bairro, um ponto conhecido por ser sempre movimentado à noite. Chegou um pouco antes do horário, por volta das 7h30, como de costume. O caminho estava normal, as luzes dos postes iluminavam a calçada e ela seguia sem preocupação. Mas ao se aproximar da praça, as coisas começaram a mudar. Não de forma abrupta, mas sutil, como um reflexo distorcido na superfície da água. As lâmpadas que antes iluminavam o caminho começaram a piscar, e o ar pareceu esfriar de repente. Ela parou por um momento, sentindo uma leve vertigem, mas sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação estranha. Só cansaço, pensou. Ao chegar ao portão de entrada da praça, foi recebida por um silêncio absoluto, opressor. Não havia o som dos carros ao longe, o burburinho das pessoas, nem mesmo o som de seus próprios passos no chão de pedra. Era como se todo o som tivesse sido sugado para algum lugar profundo e inalcançável. A escuridão ali parecia mais densa, e ela sentiu o instinto de recuar. Mas não havia motivo para sentir medo, certo? Tentou acender a lanterna do celular, mas a luz piscou e apagou, como se estivesse drenada de energia. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha e pegou o celular, tentando ligar para Lucas, um dos amigos que já deveria estar lá. Lucas, onde você está? Sua voz soou como um eco distante, abafada. Estamos aqui, no banco, perto da fonte. Onde você está? A voz de Lucas parecia estranhamente fraca, como se estivesse atravessando uma barreira, como se falasse através de um túnel. Ela olhou na direção da fonte, a poucos metros, mas não havia ninguém. Os bancos estavam vazios, cobertos de uma fina poeira que ela não lembrava de ter visto antes. A fonte, que normalmente borbulhava com um som constante, estava seca, gotejando lentamente uma água escura que parecia mais espessa do que deveria. Não estou vendo vocês, Lucas. Ela começou a andar em direção à fonte, mas com cada passo, o ar parecia se tornar mais pesado, como se tivesse que empurrar através de uma massa invisível. Para com isso, a gente está aqui. Vem logo. A voz dele parecia mais distante, quase irreconhecível. Olhando ao redor, algo chamou sua atenção. As árvores estavam diferentes. Não apenas pelo modo como balançavam, mas pelas formas que suas sombras tomavam no chão. Pareciam criar contornos de coisas que não estavam lá. Figuras altas, alongadas, deformadas, que pareciam observá-la. Ela piscou e as sombras se moveram, como se tivessem percebido que ela as notara. De repente, a sensação de estar sendo observada ficou insuportável. Ela podia sentir olhos fixos nela, olhos que não pertenciam a ninguém que conhecia. Ao fundo, ouviu um murmúrio. Não um som claro, mas uma vibração baixa, que fazia os pelos do seu braço se arrepiarem. Estava em todas as direções, como se a própria praça estivesse sussurrando para ela. Lucas, estou indo para a fonte, espera aí.
mas sua voz soava abafada, como se a própria praça a quisesse calar. Vem logo. A voz de Lucas repetiu, mas agora parecia ser engolida pela escuridão ao redor. Ela deu mais alguns passos, sentindo uma pressão crescente em seu peito, como se o ar estivesse se tornando cada vez mais rarefeito. As sombras das árvores pareciam se esticar na sua direção, avançando lentamente como dedos ossudos, tentando tocá-la. A praça, antes familiar, agora parecia um terreno desconhecido, como se estivesse sendo moldada por uma força invisível. Foi quando notou uma presença no canto de seu olho, uma figura parada perto de um dos bancos. Virou rapidamente a cabeça para olhar, mas não havia ninguém. Só uma sombra escura que se projetava de lugar nenhum, como se o ar ali fosse mais denso, mais escuro. A figura parecia contorcer-se, mudando de forma a cada segundo, tornando-se impossível discernir o que era. E então, do nada, sentiu um toque gelado em sua nuca, como dedos invisíveis que a fizeram congelar de medo. O toque era leve, mas carregava uma frieza que parecia penetrar até os ossos. Ela se virou bruscamente, o coração disparado, mas não havia ninguém atrás dela, apenas o vazio. E o murmúrio. O murmúrio estava mais alto agora, mais urgente, e parecia vir do chão, das árvores, de todas as direções. E com ele, palavras começaram a se formar, mas em um idioma que ela não reconhecia, palavras que eram sussurradas e ecoadas como uma antiga cantilena. Palavras que pareciam invadir sua mente, perfurando seus pensamentos. O medo tomou conta de seu corpo, mas ela sabia que precisava sair dali. Correu em direção à fonte, o único ponto de referência que ainda parecia ter alguma conexão com o mundo real. Mas a cada passo que dava, o chão parecia se esticar, como se a praça estivesse crescendo, tornando a distância entre ela e a fonte cada vez maior. As sombras ao redor dela começaram a se mover, não mais apenas contorcendo-se, mas rastejando, como se algo dentro delas estivesse se mexendo, tentando escapar. "Lucas, onde você está?" gritou, com a voz tremendo, a respiração ofegante. "Aqui." A voz sussurrada de Lucas respondeu, mas agora soava diferente, mais rouca, mais arrastada e errada. Era a voz dele, mas ao mesmo tempo não era. Uma risada suave, quase imperceptível, ecoou ao redor, uma risada que fez o sangue dela gelar. O som de passos ecoou às suas costas, rápidos, desiguais. Ela girou o corpo, mas tudo o que viu foram sombras correndo em sua direção. Sombras sem donos, sem rostos, movendo-se como uma massa viva. E então, o som parou de repente. O silêncio tomou conta novamente, mas ela sentiu algo próximo, muito próximo, uma respiração quente e úmida em sua nuca. Ela começou a correr, mais rápido do que jamais havia corrido em sua vida, seus pés quase perdendo contato com o chão. Cada árvore que passava parecia ganhar vida, estendendo galhos para ela, tentando segurá-la. Ela viu o banco à distância, o banco onde Lucas e os amigos supostamente estavam, mas agora era impossível distinguir qualquer coisa. Tudo parecia desfocado, distorcido, como se o mundo estivesse derretendo ao seu redor. Então, o chão sob seus pés estremeceu. Um som profundo, como um trovão abafado, ecoou da terra. O chão parecia estar respirando, inflando e desinflando, como se estivesse vivo. Ela tropeçou, caiu de joelhos, sentindo o chão pulsar como um coração acelerado. E foi quando viu, bem à sua frente, um rosto emergir do chão. Não era humano, não era animal, mas algo no meio do caminho, algo que não deveria existir.
Ela soltou um grito abafado, tentando se levantar, mas suas pernas não respondiam. O rosto olhava para ela, os olhos vazios, negros como poços sem fundo, enquanto a boca se abria lentamente, revelando fileiras de dentes afiados, impossíveis. Ela se arrastou para trás e, ao fazer isso, viu que mais rostos estavam emergindo ao redor, surgindo do chão, dos troncos das árvores, das paredes invisíveis da praça. Todos eles sussurrando em uníssono, em um tom que a fez sentir o pavor se intensificar. De repente, um deles falou em um sussurro rouco: "Você não deveria estar aqui." Ela sentiu uma força invisível puxá-la para o chão, como se o próprio solo quisesse engoli-la. Sua mente girava, o pânico tomando conta completamente. A praça parecia querer devorá-la, o mundo ao redor se fragmentando como vidro quebrado. E então, tudo parou. De repente, um clarão intenso cegou seus olhos, e ela sentiu seu corpo ser jogado para trás, como se uma onda de ar a tivesse empurrado. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta à praça, mas desta vez, tudo estava normal. As luzes estavam acesas, pessoas caminhavam tranquilamente, e o som da fonte era constante, como sempre. Seus amigos estavam lá, de pé, olhando para ela com expressões de espanto. "Onde você estava?" Lucas perguntou, aproximando-se, a voz cheia de alívio. "A gente estava te chamando e você parecia perdida." Ela não conseguiu responder. Não conseguia sequer explicar o que havia acontecido, mas sabia de uma coisa: aquela praça não era mais a mesma. Nada mais seria igual. Algo havia cruzado para o lado de cá com ela, algo que não devia estar ali. Desde então, ela nunca mais voltou àquela praça, mas o sussurro continua a segui-la, mesmo nas noites mais silenciosas, uma lembrança constante de que uma vez que você pisa em Sete Além, uma parte de você nunca sai de lá. A jovem que compartilhou essa história comigo nunca mais foi a mesma. Ela evita aquela praça a todo custo, mas o medo de que Sete Além possa puxá-la de volta sempre a acompanha. E você, o que faria se estivesse no lugar dela? Será que já esteve em um lugar onde a realidade parecia distorcida, onde o mundo ao seu redor não fazia sentido? Histórias como essa nos fazem questionar o que realmente existe além do que podemos ver. E se Sete Além não for apenas uma lenda urbana, mas sim uma realidade alternativa, sempre à espreita, esperando por aqueles que se aventuram demais no desconhecido? Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos assustadores que vão fazer você pensar duas vezes antes de sair à noite, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente se já teve alguma experiência parecida. Quem sabe sua história não seja a próxima a ser contada por aqui.